7 horas mais 37 minutos, 7h37, vivendo esse clima maravilhoso de Natal. Dia 25 de dezembro está aí, a gente sempre lembra que comemoramos o nascimento do menino Jesus. E nessa data, para nós crianças, do modo geral, né? Quando fomos crianças, eu acho que a criança ela sempre fica dentro da gente, né? E nós, por isso que eu digo nós crianças, é uma data muito especial. A gente vive esse momento lúdico de esperar o Papai Noel, né? Esperar o nosso Papai Noel trazendo aquilo que a gente imagina, aquilo que a gente pediu, enfim, e propriamente ter a oportunidade de conhecer o Papai Noel. E a gente viu isso na abertura de Natal aqui em São Miguel do Iguaçu, o quanto foi importante. E o que mais me impressiona, como eu disse, nós sempre temos a criança dentro da gente. Não foram apenas crianças por idade, por tamanho, mas a criança interior de muitos adultos afloraram com a presença do nosso Papai Noel nesses eventos. Porque muita gente pediu para tirar foto, para acompanhar de perto, para tentar chegar perto do Papai Noel, e a gente viu tudo isso. Por isso, Jornal da Manhã, a entrevista hoje é especial. Eu chamei o bom velhinho, ele acabou de descer agora aqui da nossa chaminé, a rena está em cima do telhado da Rádio Jornal. Quem está passando aí pelo prédio aqui da Farroupilha vai ver o trenó com as renas aí em cima, né? Parado, é o Papai Noel. Mas calma, criança, é só uma pausa. O trabalho lá não parou na Vila de Natal e hoje à noite ele vai estar na Rua Coberta mais uma vez, presença confirmada, então você pode ficar tranquilo. Papai Noel tá aqui, gente, no estúdio a caráter, para quem não tá vendo na live, vestir com a sua roupa de Papai Noel, porque é o Papai Noel, né? Inclusive seu saco de presente. O Luiz já tá interessado aí para ver o que tem aí, né? Se o pedido dele já foi encaminhado, deixa a tua cartinha aí, viu, Luiz? Bom dia para você, Papai Noel. Muito obrigado pela presença. Bom dia. Ho, ho, ho. Feliz Natal para vocês todos, ouvintes da Rádio Jornal. E um bom dia especial para você, Cunhasco. Muito maravilhoso trabalhar com o Papai Noel e as crianças que vêm receber os presentinhos com o Papai Noel. Muito legal, muito bom. Quando que o senhor começou a função de Papai Noel? A função de Papai Noel começou com uma história meio triste. O Papai Noel que estava antes de mim ali adoeceu. E a minha irmã, que também já é falecida, ela me convidou. E eu fui para fazer no lugar dele até que ele sarasse. Mas infelizmente ele faleceu. Aí eu continuei fazendo Papai Noel. Agora quem vai no Polo Norte sempre sou eu, para buscar os presentes. Eu tenho meu pozinho mágico que joga por cima de mim. As crianças que são os doentes também são assim. E nós vamos fazer a alegria das crianças. A gente vai lá buscar os presentes para no Natal distribuir nas casas. A gente vai pelo chaminé, pela porta. Quem não tem chaminé vai pela porta. A gente faz de tudo para deixar o presente da criança na árvorezinha. O que a gente pede muitas vezes é que a criança não fique acordada, porque senão as renas se assustam e não vão lá. É verdade, aí, tá vendo? E eu me lembro muito bem disso, né? Que a gente ficava no nosso imaginário de criança, né? Esperando o Papai Noel sempre. A gente cortava. Eu comento, para quem acompanha o Em Dia, comigo com a Tati, às 11 da manhã, a gente sempre comentava que minha função nessa época, lá em novembro, era achar um galho de araucária bruto, né, de araucária, para fazer o pinheirinho. Então, a gente tinha tudo isso na nossa mente, né? Imagina você de criança, né, aguardar e esperar o Papai Noel. E hoje você tem essa oportunidade, né, na Rua Coberta, de ficar bem próximo do Papai Noel. E por conta disso, né, eu acho que nesse aspecto, Papai Noel, você hoje tem a melhor caracterização aqui na nossa região e olha, vai longe para achar algum semelhante. É tão forte isso que eu vi adultos
tendo a oportunidade, pedindo para ficar do teu lado lá, para fazer uma foto, adultos se emocionando. Então, assim, parabéns, tá bem característico, bem presente e adotado com essa versão. Sim, o Papai Noel, na época de Papai Noel, ele é Papai Noel. Ele não olha se é criança ou se é adulto, se é senhorinhas de idade, senhorzinhos de idade. Para ele todos são crianças, porque todos têm uma criança em si. Alguns não conseguiram realizar o sonho de ir no Papai Noel quando eram pequenos. Eles vêm realizar o seu sonho. O Papai Noel não nega nada. Se a pessoa quer sentar na perna do Papai Noel para tirar foto, tranquilo, o Papai Noel não nega. Ele tá ali forte, firme, tem forças para isso, porque o bom menino Jesus, ele dá força para o Papai Noel poder fazer. Por isso sempre falo assim: lembre-se do menino Jesus, que a data de nascimento dele é dia 25 de dezembro. E o Papai Noel representa ele para poder alegrar as crianças. E a gente vê essa alegria das crianças, né? Como é forte, né? Aliás, quero parabenizar aqui a secretária de Cultura, a diretora de Cultura, melhor, e o secretário de Cultura, né? A diretora de Cultura Marley e o secretário de Cultura Tatu pelo trabalho que estão fazendo, né? Porque a gente sabe, né, que a cidade não conseguiu ficar decorada e tudo mais, né, em virtude das questões de estação e tudo mais. Mas o que foi feito na Rua Coberta, e até fiquei pensando aqui, gente, eu acho que todo o empenho, energia, se conseguir colocar e entregar para as crianças da forma que foram feitas, pode colocar tudo ali. Porque eu presente lá, fazendo material e vivendo, e que daí a gente fica no hiperfoco, prestando atenção em detalhes, tentando buscar histórias, tentando buscar a melhor imagem, mostrar ou ilustrar o melhor cenário. A gente vai vivendo aquilo e a gente começa a observar com mais atenção. Quando eu vi aquela fila para ver o Papai Noel, quando eu vi a interação com as crianças, com os brinquedos, com algodão doce, com pipoca, que é tudo gratuito, oportunizar tudo isso, mais o presentinho de chocolate, né? E a oportunidade de tirar foto com o Papai Noel, a gente viu o quanto que isso é importante para as crianças e para as famílias. Famílias, tá? A gente viu famílias ali. Então, Papai Noel, a família no Natal, acho que muita gente está conseguindo ter esse laço familiar, e graças a esse trabalho que está sendo todo mundo feito, e você é o personagem central no lúdico das crianças e adultos. Então, assim, a gente tá vendo a família junta, lá, muitas famílias juntas para tirar foto com você e para viver aquele momento todo. Então, quando a gente pensa no Natal, às vezes só pensa em presentes e coisas, mas ter esse momento, acho que para a criança ela é fundamental para o desenvolvimento dela, né? Com certeza. A criança precisa que os pais estejam do lado delas, porque a gente sempre diz: quem que ensina a criança? Se o pai e a mãe não estão presentes, o mundo se põe presente. E olha que o mundo tem muita coisa ruim. Então, pais, façam isso. Leve suas crianças. Quando tem a época do Natal, eu vi o prefeito Mota e o vice falando sobre isso, que trouxe para a família. Isso é tão bonito. Eu falei assim, tudo bem, ficava bonito com luzes, mas não precisa mais do que isso. É muito lindo o que está sendo feito ali na Rua Coberta. Olha, não tem cidade que faz isso. É muito bonito. Então eu quero agradecer muito para a diretora da Cultura Marley, por ela correr atrás do Papai Noel, mandar uma cartinha para Papai Noel. O Papai Noel aceitou o convite dela e está aqui. Está aqui maravilhoso. Para atender todas essas crianças maravilhosas que tem em São Miguel do Iguaçu.
Quero mandar um abraço e parabenizar a Malisco Cel Farias e a equipe do Departamento de Cultura. Que trabalho maravilhoso estão fazendo. Papai Noel, eu sei, muita gente se pergunta, tá, mas quem que é o Papai Noel? Gente, isso tá indiscutivelmente impossibilitado de revelar a identidade do Papai Noel, porque a gente não quer. Mas sem revelar a identidade do Papai Noel, eu vou te perguntar no sentido pra gente entender, porque a gente tem curiosidade também de como é esse trabalho, mas o trabalho da pessoa que está interpretando esse personagem. O senhor já falou da forma que foi meio que acontecendo, mas geralmente acontece isso comigo na profissão que eu tô hoje. Aconteceu isso também. Vai lá, vai fazendo e tal, vai fazendo lá e aí aquilo vira tua profissão, né? Quando que você assimilou, que você entendeu, poxa, eu sou o Papai Noel mesmo? Eu, no segundo ano, depois que o outro Papai Noel virou uma estrelinha, aí eu falei assim, poxa, Deus colocou no meu colo isso aí, então ter que ser Papai Noel. E eu entrei no personagem do Papai Noel e eu faço tudo por alegria, amor às crianças. Eu não me vejo mais outra coisa. Eu não me vejo mais. Hoje o Papai Noel está aposentado em serviço, mas ele faz isso com o maior amor e carinho. Porque fazer a alegria de uma criança não tem preço. Não tem. Ver a felicidade da criança, você se emociona. Você não tem o que fazer. Você tem que abraçar, tem que pegar com carinho, e não olhando se ela é rica, se ela é pobre, se ela é bonita, se ela é feia, porque criança nenhuma é feia. Muitos falam assim, mas tá com roupa suja. Não importa. O Papai Noel não olha para isso, porque a criança tem que brincar, tem que se sujar. E olha, quando eu falo que mexe de verdade, o pessoal no WhatsApp aqui mandando, a Suzy tá mandando parabéns Papai Noel pela sua atitude, o Alexandre Ferreira mandou um abraço pro Papai Noel. Então quer dizer, Papai Noel, você hoje inclusive ganhou a chave da cidade, né? A pessoa, eu não diria a pessoa, mas é o ser mais importante da cidade hoje, nesse sentido. E quando você começou a viver tudo isso, como que foi? Porque as crianças, a gente entende, né? As crianças assim, mas quando vem adulto, principalmente no começo. Hoje eu acredito que o senhor já assimilou, né? Que os adultos também têm essa criança interior, e quando você vai ali para a rua coberta, cara, você volta pra criança. Eu comecei a olhar, falei, caraca, bicho, você acaba transcendendo. Você vai lá e começa a sentir comovido por todo aquele cenário e ver as outras crianças brincando e tal. Mas como que foi a primeira vez quando um adulto pediu pra chegar perto? Por incrível que pareça, foi na primeira noite. Na primeira noite chegou, aí eu primeiro pensei para mim assim, será que eu deixo? Mas o instinto me falou, faz. E a partir daquele momento eu não olhei mais o adulto como adulto, eu olhei como criança, porque eu tive várias histórias que eu cheguei numa casa para entregar presente para do Papai Noel, e a pessoa que me mandou entregar um presente para ela era uma adulta, uma mulher já com em torno de 60, 70 anos. Nossa! E eu fui levar o presente inocentemente na casa. E quando chegou lá, aquela mulher desabou no choro. Ela me emocionou, que o Papai Noel teve que se segurar para acalmar ela. Porque ela falou que nunca recebeu a visita do Papai Noel. Sempre via o Papai Noel passar de longe, mas nunca chegou na casa dela. E essa vez o Papai Noel chegou na casa. Então são coisas que marcam a gente. Crianças que você chega lá e a gente muitas vezes julga. Cheguei numa casa muito bonita. Falei assim, mas essa criança dessa casa pediu um presente para o Papai Noel? Mas falei, vamos lá. Bati na porta. Quem, por minha surpresa, abriu um piazinho.
Papai Noel, você veio aqui na minha casa. Eu tô cuidando da minha irmãzinha, tá deitada lá no colchãozinho. Quer ver ela? Entrei lá dentro, a menininha deitada no chão, em cima de um colchãozinho fino. Quente a casa, quente, quente. Aí o Papai Noel pediu uma água para tomar. A mãe chegou e falou assim: Papai Noel, eu não tenho água gelada, não tenho geladeira. Aí eu falei para ela: não, Papai Noel toma água quente também, pode dar. Tomei a água, era a água mais gelada que eu tomei na minha vida, porque ela veio com amor e carinho. Aí eu pedi e fui atendido pela prefeitura. Falei: quero que arrumem uma geladeira para essa mulher, porque ela tem uma criança pequena, uma caminha pelo menos para a criança deitar. E foram atrás e conseguiram. Falei assim: aí você vê, muitas vezes a gente julga sem antes entrar, porque a pessoa você não pode julgar sem você primeiro saber quem é e o que ela fez. E o Natal tem essa capacidade. Uma pena que a gente fica muito com esse sentimento apenas no Natal, né? Deveria ser pro ano todo. Isso, eu acho que a gente teria uma vida muito melhor. E o Papai Noel, ele acaba... olha que importante, né? Algumas decisões que a gente for tomar, se a gente puxar um pouquinho da criança interior, que a criança, ela não tem esse julgamento, né, Papai Noel? Como você disse, não, né? A gente já começa a ver uma imagem e a gente já está processando ela, né? Mas se a gente olhar com o coração mais puro, né? A gente pode, com o coração mais humilde, a gente pode realmente proporcionar momentos incríveis. E legal que o nosso bom velhinho aqui de São Miguel do Iguaçu, ele usa esse personagem não só para, entre aspas, alegrar a vida das pessoas e trazer essa imagem lúdica, mas para também trazer mensagens positivas e também para realmente ajudar quem precisa, né? E nessa sensibilidade foi muito legal essa história, você dividir com a gente, para a gente entender como é isso, né? Às vezes o mínimo de atenção você observa muitas coisas, né? Muitas coisas importantes. Papai Noel, mas agora, qual foi o pedido mais doido que já te fizeram, assim, que falei, poxa, aí passou da minha conta? Olha, eu já recebi um terneiro. Papai Noel entregou um terneirinho pra uma criança. Terneiro. Aí, ó. Então, inclusive, essa semana veio querer um porquinho. Um porquinho, olha aí. Então, sabe, são pedidos estranhos, mas se o Papai Noel consegue, ele vai fazer esse desejo da criança. Acho que foi a maior alegria que eu vi numa criança quando ele recebeu o terneirinho com uma baita de uma volta de presente no pescoço. A alegria dele, ele chegava a chorar, ele fazia assim, colocava as mãozinhas assim e chorava de alegria. Falei assim, então não tem preço, isso não tem preço. Tem uma analogia que faz, né, que a criança, ela pede às vezes uma coisa tão simples, né, que a gente acaba comprando aquilo que a gente quer, né? Tem criança, sabe, que pede, ela entende pelas outras crianças que também não tem, ela pede simplesmente, Papai Noel, me dá um material escolar, eu já fico satisfeito. Aí o Papai Noel vê e acha um presentinho junto e manda junto com o material. Então é alegre, mas tem alguns que fazem pedido exagerados. Até um avião me pediram. Daí é um pouco demais, né? Um avião. Então é muita coisa, Papai Noel. Aí o Papai Noel falou assim, olha, Papai Noel não é rico. Não tem como, avião, e passou um pouquinho. Gente, estamos conversando aqui com o Papai Noel. É o Papai Noel que está na Rua Coberta, tá? O nosso bom velhinho de São Miguel do Iguaçu. Para quem não o conhece ainda, é idêntico àquela figura que a gente conhece. Aliás, com a roupa aqui toda vermelha, ele está com toda a sua vestimenta, a barba original de fábrica
E aí sim, né, que a gente vê a face do Papai Noel. Tô falando isso para quem não tá vendo na live, tá ouvindo na rádio. Olhos azuis, a face idêntica àquela que a gente conhece pelas imagens, né, que circulam sempre na rede social, TV, que a gente acostumou a ver em cartazes, e dizer, né, que quem criou essa identidade, né, lá nos anos 20, no final dos anos 20, foi a Coca-Cola, né. O Papai Noel é uma derivação de São Nicolau, né, uma representação de São Nicolau, que dava presentes, né, presenteava as pessoas, e tanto é que aqui no Brasil a gente tem o costume de dar presente dia 25. Em alguns países da Europa se dá durante... Porque São Nicolau começou a fazer isso no início de dezembro, né? Ele saía distribuindo para exatamente na mesma filosofia que o Papai Noel falou aqui, ó, vou trazer para a época de hoje. Já precisava de uma geladeira, o Papai Noel ia lá e ajudava. Então, tinha uma generosidade muito... E ele usava a roupa verde, né? Naquela roupa original, né? E aí, ao tempo, as coisas foram se caracterizando, né, por mais muito bonito, só pra gente entender, né, como as coisas vão evoluindo. E hoje nosso Papai Noel tá aqui na Rua Coberta. Vai ficar mais uns dias ainda, Papai Noel? Até o dia 21 Papai Noel estará ali na Rua Coberta. E começa ali 18h30 e vai até as 10 da noite. Isso. Até 10 da noite. E 17h30 até 10 da noite. Sempre tem um agradinho, além da visita. Sempre tem uma caixinha de bombom para as crianças. E mesmo quando chegou perto das 10, aí eles avisam, ó, quem tá na fila vai receber. Então as crianças entram na fila. Tem vezes que passa. Tem vezes que passa 15 minutos. Mas o Papai Noel não cansa. Ele não cansa. Isso é importante. Senhores adultos, por favor, respeitar esse tempo, né? Porque tem das 18 até as 10, dá para tirar um momentinho para ir ali, né? A gente viu, né, nos dias filas, né, grande para visitar o Papai Noel, mas é o mínimo, tá? Porque tá muito requisitado mesmo e muito legal. Papai Noel, muito obrigado. Fique à vontade para deixar uma mensagem importante, principalmente para nossas crianças. Crianças, prestem atenção, não é só pedir, tá? Tem que ter uma contrapartida também, ajudar. O Papai Noel tá anotando tudo que vocês estão fazendo aí, né, para ver se vocês merecem. Então o Papai Noel vai deixar uma mensagem e presta atenção nessa mensagem. Olha, o que eu vou dizer, vou repetir o que eu falei na abertura. Crianças, não joguem papel lixo no chão. E se vocês encontrarem, ajuntem e joga no lixeiro. E se não tiver lixeiro por perto, põe no bolsinho e leva em casa, põe no lixo de casa. Porque acontece o que com isso? As ruas ficam cheias de sujeira, chove e vai pro bueiro. E o que acontece? Tranca o bueiro. E daí quando tranca o bueiro, dá enchente. E quando dá enchente, fica água parada. E com a água parada, o que acontece? Vem aquele pernilongo, aquele sem vergonha do pernilongo da dengue. E olha que a dengue mata. Sim, temos que se cuidar muito, muito, muito com a dengue. Então vamos caprichar na nossa cidade, limpar os lotes, não deixar nada dentro dos lotes de sujeira, que é a coisa mais linda você ver uma cidade limpa. E olha que nosso prefeito faz de tudo para deixar a cidade limpa. A gente vê todo santo dia as pessoas trabalhando, varrendo rua, juntando sujeira, lixo. E isso que a gente tem que partir da gente. A gente tem que juntar e jogar no lixo. Pais, ensine os seus filhos. Mostra um exemplo. Porque não tem nada mais que arrasta uma criança, é você dar o exemplo. E se você dá um exemplo bom, a criança vai ser boa. E se você dá um exemplo mau, o que acontece? Ele vai seguir o pai e a mãe. Alguns não. Alguns até põem na cabeça e falam assim, não, eu não quero ser assim. Mas é poucos. A maioria vai atrás do pai e a mãe. Então, se você dá um conselho bom para o filho vai ser bom. E não adianta só dar conselho. Você tem que também praticar esse ato. Por exemplo, eu vou dizer para o meu filho, você não pode mentir. Aí chega uma pessoa que você não queria receber a visita dele naquele dia.
ou um vendedor, alguma coisa. Aí tu fala, filho, fala que o pai não tá. O que aconteceu? Você derrubou tudo por terra. Você derrubou toda aquela confiança da criança. Porque eu sempre digo assim, se você ser honesto com a criança e sempre falar a verdade com a criança, você não vai precisar bater na criança. Tu não precisa dar uma palmada na bunda da criança. Porque ela vai seguir teus passos. Ela vai seguir teus passos. Ela não vai ser... tudo bem que não é uma criança que não é que nem a outra. Mas ela vai seguir o exemplo. 8 horas mais 2 minutos. Tá chegando Valdeci Gonçalves e eu